Você se considera uma pessoa equilibrada? Isso é uma boa pergunta, né? Confesso que antes de me conhecer, antes de olhar no espelho, para dentro de mim, olhar para o meu passado, olhar para a minha história de vida e também refletir a respeito dos caminhos, das decisões que tomei, das consequências que tive por conta das decisões que tomei e principalmente quando eu olhei para minha família, eu percebi que se uma coisa que realmente eu tinha certeza que eu não era, e confesso que nem sou completamente, ainda não me considero, né, uma pessoa equilibrada. Hoje, sempre houve, mas eu gosto de falar muito sobre o momento que eu vivo. Hoje tem uma discussão acontecendo a respeito de como criar os filhos, de como direcionar a família, o caminho da família, a destruição da família, o ataque à família, a família tradicional, a família não tradicional. Então, dentro do que das experiências que tive, que vivi, que vivo, eu acho que eu nunca vi um debate tão intenso a respeito disso. Porque a gente sabe a importância da família e, e que a sociedade é reflexo da família, né? Então, famílias desestruturadas, famílias disfuncionais, uma sociedade onde esses indivíduos dessa família vão para a sociedade e se torna a sociedade no futuro, e aí, em consequência, se torna uma sociedade disfuncional, desequilibrada, desestruturada. Então, o processo da base familiar, aquilo que é entregue dentro da família, faz toda a diferença. E aí eu não sei como você se considera dentro disso, né? Como você se vê fazendo parte, eu falo principalmente para o homem, né? A mulher, evidentemente, que tem todo o seu papel fundamental e dentro da família a sua importância, mas eu como homem posso falar, acho que tem como falar com mais propriedade, então eu falo mais para você, homem, como você se vê dentro desse processo. Quando você olha a sociedade, você olha os comportamentos da sociedade atual, as dificuldades da sociedade atual, as lutas da sociedade atual, os defeitos e também as qualidades e características da sociedade atual. Eu não gosto de me apegar assim e falar, mas a minha geração era boa, essa geração está perdida. Muito pelo contrário, a minha geração tem pontos positivos e negativos e essa geração, que é a geração do meu filho, do meu afilhado, eles também têm as suas dificuldades, mas também têm as suas características. Então eu não acho que tem uma geração melhor do que a outra, uma geração pior do que a outra. Eu acho que cada geração traz consigo as suas características e as suas dificuldades. E eu posso falar pela minha geração, né? Tanto eu quanto as pessoas que eu conheço de 40, de 30 anos para cima, né? De 40 para cima, a gente sofreu muito as consequências de um desequilíbrio, né, dentro da nossa família. Os pais de antigamente, eles trabalhavam muito. Foi uma geração que trabalhou muito, construiu muita coisa, desenvolveu o país e desbravou os rincões, né, desse Brasil. E meu avô foi um desbravador. Meu avô foi um descendente italiano que veio para cá para trabalhar e foi para o Paraná, e do Paraná veio para desbravar aqui o centro-oeste, o norte, o nortão do Mato Grosso. Então, trabalhou muito, trabalhou muito. Em consequência do fato de trabalhar muito, muitas vezes
nem digo todas as vezes, tá? Mas muitas vezes bem intencionado, deixou carência em muitos aspectos da família. Então, meu avô, a minha avó criou os filhos praticamente só, porque o meu avô passava muito tempo fora trabalhando e fazia parte da família daquela época, né? O homem era o provedor. Hoje ainda acredito que ainda há muitos lares que ainda é, mas não quanto era antes, né? Os papéis hoje eles estão diversificados e não tenho nada contra isso. Eu acho que cada família precisa encontrar o seu contexto e a forma de sobreviver dentro do mundo atual, né? Então, muitos tabus foram quebrados por conta da própria sobrevivência mesmo, da existência familiar, né? Da subsistência, de alimentar os filhos, de ter um teto para morar. Então, muitos papéis foram invertidos, não intencionalmente, mas consequência, né? E por necessidades. Então, naquela época, o homem era muito mais colocado, essa coisa do seu homem provedor, e a mulher ficava ali, a mãe, dona do lar, cuidando mais da educação dos filhos, né? Então, acabava que os pais, eles eram muito ausentes, né? Por conta dos trabalhos que exerciam. Eu acho que também não era muito difundido na época essa questão do o conhecimento, ele ainda não tinha chego para todo mundo, né? As informações a respeito do quanto essa ausência paterna afeta as famílias, né? Independente do pai ser o provedor, de dar aquilo que é necessário, materialmente, né? Mas do pai suprir as necessidades emocionais da família, né? Do filho, da filha. Então isso faltou muito para os filhos daquela época, né? Para a geração daquela época, a minha geração. No meu caso específico, perdi meu pai muito cedo, então a minha mãe acabou, além de ter que suprir as necessidades emocionais, também ser a provedora, e aí a situação ficou um pouco mais difícil. Mas mesmo nas famílias tradicionais, onde existia pai e mãe, né? O pai não tinha ainda aquele conhecimento pleno de que ele deveria, além de ser provedor das coisas materiais, também prover ferramentas e prover as necessidades emocionais da sua família, né? A sua presença como pai. Então, a nossa geração, ela sofreu bastante por conta disso. E foi difícil para mim entender que depois que eu tive meu filho, que eu precisava encontrar o equilíbrio. Eu precisava, sim, suprir as necessidades da minha família. Eu preciso suprir as necessidades materiais, né, básicas, alimentação, residência, uma estrutura mínima para que a minha família se desenvolvesse. Mas a minha família não poderia ficar dependente só disso. Eu fui criando ao longo do tempo a consciência de que eu precisava prover mais do que só isso para minha família. Eu, como pai, como sacerdote do meu lar, sacerdote da minha casa, eu precisava prover algo mais à minha família que só coisas que só suprissem as necessidades materiais. Eu precisava suprir as necessidades emocionais do meu filho, da minha esposa. Eu precisava ser o sacerdote, encaminhar a minha família no caminho da vida espiritual. Eu precisava cuidar da minha família no que diz respeito às escolhas morais. Eu precisava ser presente na vida da minha família. E olha, quando eu descobri isso, que eu precisava ser presente na vida da minha família, não só como aquele pai que provê as coisas materiais, e aí começaram a surgir os problemas, porque se é uma coisa que o mundo atual não quer, se é uma coisa que o mundo espiritual não quer,
é que você, pai, supra as necessidades espirituais, emocionais da sua família. Não é algo que não é um caminho que o mundo tem tomado. Infelizmente. Cada vez mais a gente vê pais e hoje mães terceirizando, né, a educação dos filhos em colégios integrais. Às vezes coloca a babá dentro de casa para cuidar, uma auxiliar, para auxiliar a família a cuidar dos filhos, e essa auxiliar, ela inclusive coloca os filhos para dormir. É ela que canta a canção de niná, é ela que conta a historinha, porque os pais estão ocupados demais trabalhando. E aí a gente não entende por que a gente vive uma sociedade desequilibrada, por que as famílias estão sendo destruídas, por que as famílias estão desequilibradas. Eu não sei se você já fez, pai, homem, você mãe. Isso aqui, ó, esse teste, ó. Tá vendo? Isso aqui é legal. Eu fiz a minha tem uns 2 meses. Ó. Isso é legal. Avaliação do estado atual com áreas da vida, chama-se Roda da Vida. Meu teste não deu muito legal em algumas áreas, tá vendo? Fiquei devendo. Em algumas áreas está 7, algumas 5. E são áreas que eu preciso melhorar. Para que eu preciso melhorar essas áreas? Para que eu encontre o equilíbrio. Ah, mas para que eu preciso encontrar o equilíbrio? Porque dentro do que eu percebi, eu era um cara equilibrado, né? Antes de me aprofundar. E quando eu comecei a ver, e também algo que ficou evidente para mim, que foram reflexos do meu desequilíbrio, era o desequilíbrio da minha família. Analisa. Pais equilibrados têm filhos saudáveis. Ele tem uma família saudável. E a minha família não estava saudável. Porque eu, como capitão, que eu vejo a família como um barco, e nesse barco eu me coloco como capitão, não há possibilidade do barco ele andar, ele seguir o curso, se o capitão do barco, primeiro ele não assume seu papel de capitão, e segundo, é um capitão que assume seu papel, mas de forma totalmente desequilibrada. Então, se você ainda não assumiu seu papel de capitão do barco, sacerdote do seu lar, da sua família, se você ainda não entendeu, já assumiu o papel, mas assumiu e cumpre esse papel de qualquer jeito, e a sua família toda está tendo consequências, reflexos do seu desequilíbrio, busque o equilíbrio. Trabalhe as áreas da sua vida. Faça o testezinho, ó. Se vocês me pedirem, ó, eu mando para vocês, tá? Pode pedir aqui, mandar uma mensagenzinha, eu mando em PDF, depois vocês imprimem e fazem em casa. Coloca num lugar visível para estar comparando o que melhorou, o que não, o que ainda precisa ser melhorado. E não dá para consertar algo sem um diagnóstico. Né? Não tem como buscar cura de algo que sem diagnóstico. Então, se você ainda não tem visto as consequências negativas da sua família, tem constatado que há um desequilíbrio na sua família, você como pai, você como mãe, precisa assumir essa responsabilidade. Eu já trabalhei com famílias, a gente atende famílias aqui na comunidade, e eu nem digo em todos os casos, mas assim, uma margem gigantesca, 70%, 80% dos casos, de pais que chegaram a mim e falaram, nossa, mas eu não sei o que eu vou fazer com meu filho, olha, o que eu faço, meu filho tá... E quando a gente vai analisar o pai, a gente vai analisar a mãe, em 80%, 70%, 90% dos casos,
As ações daquele filho, as ações daquela filha são consequências. As ações negativas são consequência do desequilíbrio dos pais. Pais desequilibrados. Pais que gritam, agridem, xingam seus filhos. Até às vezes muito bem intencionados, na intenção de desenvolver os filhos, como eu fiz. Meu Deus, quantas vezes eu maltratei, agredi, pressionei meu filho. Criei traumas, umas feridas no meu filho. Agindo de forma desequilibrada por falta de conhecimento. Mas não era só falta de conhecimento. Era a falta de fazer em mim primeiro, para que depois eu pudesse levar para o outro, sabe? Porque às vezes a gente quer mudar o outro, a gente quer mudar todo mundo, a gente quer mudar os filhos, quer mudar a sociedade. E esquece que sempre a mudança precisa começar por nós mesmos. A mudança precisava começar por mim. Eu queria mudar o meu filho na força, na pressão, sendo que eu precisava mudar primeiro a mim. Quando você, pai, muda, quando você, pai, faz uma transformação de vida, a chance da tua família te acompanhar é imensa, é enorme. Quando você, mãe, quando você, esposa, faz uma mudança significativa na tua vida, a chance da tua família te acompanhar é enorme. Então, que Deus possa nos abençoar, a mim e a vocês, que a gente possa dar início, primeiro, no diagnóstico. Para entendermos em quais áreas estamos pontuando menos, onde há o déficit, em quais áreas assim tá mais acentuado o déficit, né, a nossa dificuldade, para que a gente possa focar nessas áreas e para que a gente possa buscar o equilíbrio. Sabemos que o mundo hoje não tá fácil e nem vai facilitar para ninguém. Cada dia o custo de vida está mais alto, cada dia temos mais dificuldade para suprir as necessidades básicas da nossa família. Isso nos toma mais tempo. E eu tenho uma dica para vocês, pais, mães: simplifiquem a vida de vocês. Simplifiquem a vida de vocês. Quanto mais simples for a vida que vocês conseguirem levar, menos vocês vão gastar para manter esse estilo de vida. E quanto menos vocês gastarem para manter esse estilo de vida, mais tempo vai sobrar para vocês dedicarem para as coisas que são essenciais. Seus filhos, sua saúde, sua vida espiritual, sua vida pessoal, o vínculo familiar. Passar mais tempo junto. Passar mais tempo junto. Pais, às vezes, a única coisa que seu filho quer não é uma casa nova, não é... Eu já me surpreendi com meu filho várias vezes, porque todas as vezes que eu perguntei para ele entre o que ele optaria, se era uma bicicleta nova, se era uma viagem, ou era eu ficar mais tempo em casa, todas as vezes a resposta foi a mesma. Eu prefiro que o senhor fique mais tempo em casa, pai. Eu prefiro a sua presença. Então, pense nisso, né? Que a gente possa refletir sobre isso. Fiquem com Deus. Que eu e você, a gente consiga encontrar esse equilíbrio tão necessário. Em todas as áreas da nossa vida. Que isso automaticamente refletirá na nossa vida, refletirá, transbordará na nossa família e também na nossa sociedade. Fique com Deus.